O último sinal do dia ecoou pela Willowbridge High School, ressoando levemente pelos ladrilhos empoeirados dos corredores. Os alunos saíram das salas de aula como uma maré inquieta, mas o Sr. Callen permaneceu sentado atrás de sua mesa na sala 6B, encarando as redações parcialmente corrigidas à sua frente. Ele adorava dar aulas. Costumava percorrer esses corredores com propósito. Mas aqueles dias pareciam uma vida diferente, antes do colapso, antes do divórcio, antes de o conselho escolar o colocar em regime de observação. Agora, trabalhava meio período, discretamente, como um fantasma que não se deu conta de que não pertencia mais àquele lugar. A maioria dos professores ia embora assim que o último sinal tocava, mas o Sr. Callen frequentemente ficava, deixando o silêncio se instalar ao seu redor. O silêncio parecia mais reconfortante. Os alunos não cochichavam em silêncio. Os pais não o julgavam. Os administradores não vigiavam cada movimento seu. Ele esfregou os olhos e se levantou para apagar o quadro quando notou algo no canto da sala. Uma figura encolhida no chão, embaixo dos cabides. Ele congelou. Um estudante? Não. Todos tinham ido embora. Ele pigarreou cuidadosamente. Olá? Você está bem? A figura não se moveu. O Sr. Callen aproximou-se, com o coração acelerado. Era um menino, pequeno, talvez com 14 anos, magro a ponto de parecer frágil. Seu rosto estava escondido entre os braços, os joelhos encolhidos junto ao peito, como se estivesse tentando se tornar invisível. Ei, disse Callen gentilmente, ajoelhando-se ao lado dele. A aula acabou. Você se machucou? O menino finalmente levantou a cabeça. E Callen inspirou profundamente. Ele o reconheceu. Liam Huxley. Um nome sussurrado entre os professores. Um aluno faltoso crônico. Um menino que nunca falava menos que fosse forçado. Um menino com histórico escolar incompleto e cujos contatos de emergência raramente atendiam. Callen o tinha visto em sala de aula apenas algumas vezes, sempre sentado no fundo, olhando para o nada. Liam piscou lentamente, com os olhos inchados e vermelhos. Desculpe, murmurou. Para quê? Perguntou Callen. Por estar aqui. Você não está em apuros, disse Callen. Mas parece que você esteve chorando. Precisa de ajuda? O menino deu de ombros levemente. Eu só precisava de um lugar tranquilo. Callen sentiu algo se contorcer dentro de si. Ele entendia muito bem aquela necessidade. Por que aqui? Perguntou ele. Liam enxugou as lágrimas com a manga. Parecia seguro. Seguro. Fazia muito tempo que ninguém associava essa palavra ao Sr. Callen. Não tenha pressa, disse ele suavemente. Estarei ali se precisar de alguma coisa. Ele voltou para sua mesa, fingindo organizar papéis enquanto mantinha um olho no menino. Minutos se passaram. A luz lá fora mudou do âmbar da tarde para o cinza. Finalmente, Liam se levantou. Posso ficar aqui até o zelador chegar? Callen assentiu com a cabeça. Claro. Liam hesitou, depois se aproximou. Você não vai ligar para casa, vai? A pergunta não era casual. Callen o observou atentamente. Devo. Não, disse Liam rapidamente. Por favor. O desespero em sua voz tomou a decisão por ele. Tudo bem. Eu não vou. Liam pareceu relaxar um pouco. Eles ficaram sentados juntos em silêncio, num silêncio que parecia uma trégua frágil. Callen não insistiu. Ele sabia o preço que se pagaria por pedir demais. Após alguns minutos, Liam falou novamente. Você é diferente dos outros professores. Diferente em que sentido? Perguntou Callen. Você não me olha como se eu fosse um problema. Callen engoliu em seco. Você não é um problema. Você não me conhece. Então me diga. Os olhos de Liam brilharam com algo. Medo, saudade, incerteza. Não posso, sussurrou ele. Ainda não. Durante a semana seguinte, Liam começou a aparecer depois da aula. Sempre em silêncio. Sempre na sala 6B. Às vezes sentava-se numa carteira, às vezes no chão, às vezes perto da janela, observando as árvores balançarem. No início, não falava muito. Mas continuava ali. Callen nunca perguntou por quê. No entanto, todos os dias ele notava novos hematomas. Primeiro pequenas. Leves marcas amarelas nos pulsos. Um ponto sensível perto da mandíbula. Depois, maiores, roxas, inflamadas, com formato de dedos. Liam,
disse ele suavemente numa tarde. Alguém está te machucando. Liam enrijeceu. Por favor, não pergunte. Eu preciso. Não, disse ele bruscamente. Depois, mais suavemente, por favor, não faça isso. Sua voz tremia, e Kallen se sentiu impotente. Você pode confiar em mim, sussurrou Kallen. Liam balançou a cabeça. Você vai me odiar se eu te contar. Não vou. Você vai. A respiração de Liam falhou. Todo mundo vai. Kallen sentiu uma dor familiar, como uma ferida que se reabre. Ele já havia se sentido assim antes, quando compareceu perante o conselho escolar, tentando se defender de rumores dos quais não conseguia escapar. Ele baixou a voz. Eu prometo a você, eu não vou te odiar. Liam não respondeu. Mas ele ficou mais tempo naquele dia. Na sexta-feira, chegou a tempestade. O trovão estalava como ossos no céu, e a chuva batia nas janelas da sala de aula como se tentasse arrombá-las. As aulas terminaram mais cedo, mas Kallen permaneceu, corrigindo provas ao som do trovão distante. Liam entrou silenciosamente, encharcado até os ossos, com o cabelo grudado na testa. Liam! Kallen levantou-se rapidamente. Você está encharcado. Sente-se, vou pegar uma toalha. Ele entregou a Liam um suéter extra da caixa de achados e perdidos e uma toalha que guardava para acidentes. Liam se trocou em silêncio atrás de uma estante de livros. Quando ele emergiu, Kallen quase engasgou. Uma contusão profunda, escura e recente marcava sua clavícula. Liam, ele sussurrou, quem fez isso? Liam não olhou para ele. Não importa. Sim, faz. De qualquer forma, ninguém acreditaria em mim. Kallen ajoelhou-se à sua frente. Eu faria isso. A voz de Liam falhou. Por quê? Porque eu sei o que é não ser acreditado. O tremor de Liam cessou. Ele olhou para Kallen por um longo tempo, como se estivesse carregando um peso enorme. Então ele sussurrou. Posso te contar uma coisa? Só uma coisa. Qualquer coisa. Liam respirou fundo. Dizem que há uma sombra na minha casa. Kallen piscou. Uma sombra. Liam assentiu lentamente. Ele se mexe. Às vezes ele fala. Ele não quer que eu vá embora. Um arrepio percorreu a espinha de Kallen. Liam, sombras não falam. Este sim. Kallen analisou a expressão do menino, esperando medo, confusão, desespero. Mas o que viu, em vez disso, foi resignação. Tem alguém na sua casa te machucando? Perguntou Kallen gentilmente. É isso que você quer dizer? Não, sussurrou Liam. Não é uma pessoa. Não exatamente. O estômago de Kallen se contraiu. Liam, você está imaginando. Não estou mentindo. A voz de Liam se elevou, em pânico. Eu juro que não estou. Eu não disse que você era. Não me deixa dormir. Não me deixa ir embora. Tento contar para as pessoas, mas elas me olham como se eu estivesse quebrada. Kallen sentiu um arrepio. Ele já tinha visto traumas psicológicos se manifestarem de maneiras estranhas, mas nos olhos de Liam, ele não via delírio. Ele viu terror. Liam, disse ele com cautela. Você quer que eu vá com você? Para ver a casa? Não. Liam agarrou seu braço, com os olhos arregalados. Você não pode. Ele odeia visitas. Ele fica bravo. Kallen soltou a mão dele delicadamente. Liam, você está falando de uma sombra como se ela estivesse viva. Liam engoliu em seco. Por que é mesmo? O trovão ribombava no céu. As luzes piscaram. Kallen soltou um suspiro trêmulo. Certo, disse ele. Então me diga o que você vê. Liam estremeceu. Às vezes parece fumaça. Às vezes uma pessoa. Às vezes nada. Mas sempre tenho a sensação de que alguém está me observando. Ele se abraçou com força. Às vezes ouço sussurros. Kallen sentiu um nó no peito. Não era apenas medo. Era trauma, profundo, latente, não tratado. Ele sentou-se ao lado do menino. Liam, acho que você está passando por algo muito doloroso. Algo que está fazendo você se sentir. Não, sussurrou Liam. Você não entende. Então me ajude a entender. Liam olhou para ele por um longo momento. Então ele disse, quase inaudível, a sombra quer que eu fique com ela.
Para sempre. O silêncio tomou conta da sala. O trovão diminuiu. O ar parecia insuportavelmente parado. Kallen se recompôs. Liam, nada na sua casa pode te prender. Você está seguro aqui. E você não está sozinho. Liam abriu a boca, como se fosse responder, mas de repente ficou rígido, olhando por cima do ombro de Kallen. Liam. Kallen se virou. O quê? Uma forma escura passou rapidamente pela janela do corredor. Apenas a sombra passageira de uma árvore lá fora, disse a si mesmo. Mas Liam levantou-se num salto, tremendo violentamente. Ele me seguiu, sussurrou. Liam. Está aqui. Kallen segurou seus ombros delicadamente. Não há nada aqui. A respiração de Liam vinha em rajadas curtas e ofegantes. Por favor, não me façam voltar para casa. Você não vai, disse Kallen firmemente. Não está à noite. Mas ficará com raiva. Não, insistiu Kallen. Você vai ficar aqui. Comigo. Vamos dar um jeito nisso. Liam olhou para ele, com os olhos desesperados e brilhantes. Você está falando sério? Eu prometo. Algo em Liam pareceu desmoronar. A tensão, o terror, a constante preparação para o que quer que o assombrasse. Pela primeira vez, sua pequena estrutura relaxou, inclinando-se levemente em direção a Kallen. Um instante depois, a porta se abriu. O zelador enfiou a cabeça para dentro. Está tudo bem por aqui? Kallen assentiu com a cabeça. Sim. Só estou terminando. O zelador saiu, cantarolando enquanto caminhava pelo corredor. Kallen olhou para Liam. Vamos conversar com o conselheiro na segunda-feira. Estarei com você. Vamos conseguir ajuda para você. Os lábios de Liam tremeram num gesto que lembrava esperança. Está bem, ele sussurrou. Kallen sentiu um alívio imenso. Talvez ele ainda pudesse fazer a diferença. Talvez ele ainda pudesse ajudar alguém. Mas Liam não apareceu na segunda-feira. Ou terça-feira. Ou quarta-feira. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Sua carteira continuava vazia. Seu armário permanecia intocado. Sua mochila foi encontrada abandonada na academia, mas o próprio Liam havia desaparecido como se o mundo tivesse se aberto e o engolido por inteiro. Foram feitas ligações. Foram registrados boletins de ocorrência. Nada. O quarto 6B parecia mais frio sem ele. Kallen voltava todas as tardes, esperando. Esperando. Uma semana depois, ele encontrou algo embaixo dos ganchos de casaco. O mesmo lugar onde Liam havia se enroscado naquele primeiro dia. Uma nota. Escrito com letra pequena e trêmula. Obrigado por tentar me salvar. Mas a sombra ficou brava de novo. Disse que eu não pertenço a nenhum outro lugar. Me desculpe. Por favor. Não me procure. É melhor assim. Liam. Kallen leu o bilhete novamente. E de novo. Suas mãos tremiam. Ele sussurrou. Não, não, não. No canto inferior da página havia uma impressão digital cinza borrada, como se algo mais escuro que tinta tivesse tocado. Kallen encarou a sala de aula vazia, com o coração acelerado. As luzes piscaram uma vez. 2 vezes. Um hálito frio percorreu seu pescoço. E do canto da sala, exatamente onde Liam costumava sentar, algo se moveu. Uma sombra. Girando. Observando. Esperando. Kallen sentiu um nó na garganta. Liam? Ele sussurrou. Não houve resposta. Apenas o som fraco de um menino chorando.